Esta é a minha casa. Cai fora. Quem declarou essas palavras, olhando diretamente nos meus olhos, foi o marido da minha irmã Natalie Reed, Jason Reed. Estávamos na sala de estar, que deveria ser o meu castelo. Bem no centro dela, ele me lançava gritos furiosos, enquanto Natalie estava sentada no sofá com as pernas cruzadas como uma rainha, me encarando como se estivesse zombando de mim. Ao redor deles, as crianças corriam, jogando pelas costas as almofadas que eu mesma havia escolhido, enquanto pacotes de salgadinhos e caixas de suco que eu nunca tinha visto estavam espalhados pelo chão. Aquele lugar deveria ser a materialização dos meus sonhos, mas tinha sido reduzido a um território invadido e pisoteado. Poucas horas antes, eu estava prestes a viver um dos momentos mais brilhantes da minha vida. Depois de incontáveis noites exaustivas no Vale do Silício, eu finalmente havia conquistado aquele refúgio, uma casa à beira-mar na Califórnia, destinada a ser o único lugar onde eu poderia, de fato, encontrar paz. Não era apenas um imóvel, era minha dignidade, conquistada à custa de noites em claro. Naquele dia, eu dirigia rumo ao meu novo lar depois da inspeção final, tentando controlar meu coração acelerado. A sensação fria do metal da chave nova, entregue pela imobiliária, ainda se agarrava às pontas dos meus dedos. Eu estava prestes a desfrutar da minha primeira noite ali, uma celebração silenciosa, somente minha, sem ninguém para interromper. No entanto, no instante em que cheguei à entrada privativa, meu coração deu um salto pesado e nauseante. Dentro do portão havia um SUV preto enorme que eu nunca tinha visto. Rezei para que fosse um engano. Mas essa esperança frágil se despedaçou quando me aproximei da porta da frente. A pesada porta de carvalho, que deveria estar firmemente fechada, estava entreaberta. Prendendo a respiração, escutei atentamente. E o que ouvi lá dentro era inconfundível, a risada estridente da minha irmã Natalie e as piadas grosseiras do Jason. Se perder totalmente a razão tivesse uma definição, seria exatamente aquilo. Senti o sangue correr ao contrário nas veias e a ponta dos meus dedos ficou gelada. Mesmo assim, com as mãos trêmulas, empurrei a porta por completo e entrei. O som seco dos meus saltos amassando os pacotes de salgadinho espalhados pelo chão fez a sala barulhenta silenciar de imediato, como se alguém tivesse cortado a energia. Jason, que estava jogado preguiçosamente no sofá, desviou o olhar da TV para mim, franzindo a testa profundamente. Hannah. A primeira a falar foi minha irmã, Natalie, com um sorriso que parecia feito para me humilhar. Olha só, querido. Falando na pessoa, né? A verdadeira estrela desta casa finalmente chegou. Ela se levantou de maneira teatral e abriu os braços, exagerando em cada gesto. Então, Hannah, surpresa? Estávamos preparando uma festa surpresa só para você. Chegamos só um pouquinho mais cedo, só isso. Uma festa surpresa? As palavras escaparam da minha boca tão baixas que mal podiam ser ouvidas. O caos diante dos meus olhos não tinha absolutamente nenhuma conexão com a explicação dela. Nesse instante, Jason se levantou devagar e bloqueou meu caminho. Vamos, Natalie. Não faz parecer algo fofinho como uma surpresa. É muito mais do que isso, não é? Ele exibiu um sorriso vulgar e apontou o polegar por cima do ombro. Olha, Hannah, a partir de hoje, este lugar é a casa da nossa família. Perguntei com a voz trêmula de choque contido, eu não contei para ninguém sobre esta casa, e ainda assim vocês estão aqui. Como vocês descobriram este lugar? Como souberam? Ao ouvir minha pergunta, Natalie sorriu triunfante, como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Ela queria se exibir, mostrar a suposta esperteza dela. Você é tão ingênua, Hannah. A mamãe. Foi a mamãe que contou que você comprou uma casa maravilhosa. E alguns dias atrás você postou aquela foto no Facebook. Lembra? A que você tirou na praia, com aquela legenda inocente, vista linda. O telhado da casa ao lado apareceu no cantinho da foto. Hoje em dia até uma criança consegue rastrear o endereço com isso. Entendi. E como vocês entraram? Eu deveria ser a única com a chave. Dessa vez, Jason até estufou o peito, como se estivesse contando um feito heróico. A janela dos fundos. A moldura estava meio solta. Uma cartinha de plástico foi tudo o que precisei para abrir. A sua segurança não existe. Eles confessaram tudo com as próprias bocas,
que usaram informação da minha mãe e invadiram ilegalmente. E então, para me derrubar de vez, Natalie ainda acrescentou, é assim mesmo, Hannah. Somos família, não somos. Seu sucesso, seus bens, tudo isso pertence a todos nós, como uma família. Ajudar uns aos outros em momentos difíceis é normal, certo? Você trabalha tanto, coitadinha. Então vamos aproveitar bem esta casa por você. É isso que a verdadeira família faz, não é? No momento em que ouvi essas palavras, algo dentro de mim se rompeu com um som nítido. Uma represa de sentimentos que eu tinha enterrado por anos se abriu, raiva, tristeza e, acima de tudo, um desespero esmagador. Eles tinham pisado no meu esforço, na minha dignidade e nos meus sonhos sem o menor remorso e ainda tentavam justificar tudo com a palavra família. Estranhamente, a fúria que queimava em mim começou a recuar como uma maré indo embora, e minha mente ficou clara, afiada. As pessoas diante de mim já não eram minha irmã e meu cunhado. Eram apenas invasores tentando roubar minha propriedade e minha dignidade. Inspirei devagar e, com uma voz tão calma que até eu me surpreendi, fiz uma pergunta. Fazer bom uso, é isso que vocês dizem. Que encantador! Por que não me contam em mais detalhes como exatamente pretendem fazer bom uso da minha casa? Meu tom inesperadamente calmo deixou Natalie um pouco desconcertada, mas ela deve ter confundido aquilo com rendição total. Recuperou rápido o sorriso presunçoso e fez um sinal para Jason. Recebendo o comando, ele estufou o peito e começou a falar com entusiasmo, se gabando da própria estupidez. Não é óbvio. Deixar uma propriedade de frente para o mar como esta parada é coisa de idiota. Dei uma pesquisada e, na temporada de verão, dá para cobrar $2.000 por noite e ainda ficar com a lotação cheia. Já fiz a página no Airbnb e anunciei. Como está no seu nome, a aprovação saiu na hora. Isso mesmo, Hannah, continuou Natalie com um olhar sonhador. Já recebemos várias consultas. Podemos morar aqui com luxo e ainda ganhar uma renda passiva. Agora você finalmente vai contribuir com a família. Devia nos agradecer. Quando eles terminaram de despejar aquele monte de besteira sobre seus atos ilegais e suas motivações rasas, eu simplesmente disse, entendi. Já anunciaram no Airbnb. Me perguntei se perceberam um leve sorriso que se formou no canto da minha boca. Deixem eu ensinar algo a vocês, Natalie. Jason. Dei um passo para mais perto. Ocupar a casa de outra pessoa sem permissão e tentar lucrar com isso não se chama ajudar a família. Isso se chama invasão e tentativa de fraude. Em outras palavras, crime. Crime. O rosto de Jason ficou branco na hora. Ao lado dele, Natalie começou a gritar, histérica, do que você está falando, Hannah? Para de exagerar. Isso é só um assunto de família. Só estamos pegando a casa emprestada por um tempinho. Como é que isso pode ser crime? Eu respondi com incredulidade genuína, vocês sempre foram assim, usando a palavra família como escudo enquanto tiravam tudo de mim. Meu tempo, meu dinheiro, até minha boa vontade. Mas isso acaba hoje. A partir deste momento, vocês não são mais família. Não passam de criminosos. Sua ingrata. Jason, tomado pela raiva, levantou a mão como se fosse me bater e exatamente nesse instante, uma voz grave e autoritária ecoou pela casa, já chega. Todos nós olhamos instintivamente para a origem da voz. A porta da frente, que até então estava silenciosa, se abriu devagar, revelando um homem impecavelmente vestido em um terno de altíssima qualidade, nos observando sem alterar a expressão. Era meu amigo de longa data e um advogado excepcional, Brandon Reis. Brandon lançou um olhar gelado para a mão levantada de Jason antes de falar, calmo, porém irrefutavelmente firme, não vou tolerar qualquer comportamento ameaçador contra minha cliente. O ar da sala congelou no mesmo instante. Diante do aviso baixo de Brandon, Jason nem conseguiu abaixar a mão que havia levantado, ficando rígido como se o tempo tivesse parado. Natalie, sem entender quem era aquele homem de terno que surgira de repente, apenas olhava de mim para ele, completamente confusa. Brandon não lhes deu a menor atenção e avançou para o centro da sala de estar. Colocou a pasta que carregava sobre a mesa de centro com um clique seco. Quem diabos é você? Jason conseguiu perguntar com a voz trêmula. Deixe-me apresentar.
Este é meu advogado, Brandon Reis. Quando falei isso, Nathalie murmurou, atônita, um advogado. Brandon então anunciou com frieza, há pouco, vocês dois admitiram cometer atos criminosos graves com suas próprias palavras. Tudo foi gravado. Ao dizer isso, ele deu um leve toque no bolso interno do terno, onde a pequena luz vermelha do gravador brilhava. A cor sumiu do rosto de Nathalie. Primeiro, Sra. Reed, você identificou este endereço a partir de uma foto publicada pela sua mãe no Facebook e veio até aqui sem a permissão da proprietária, a senhorita Hannah. Isso pode configurar violação de privacidade. Em seguida, Sr. Reed, você usou um cartão para forçar a janela dos fundos e entrou ilegalmente na propriedade. Isso configura invasão criminal. Brandon fez uma breve pausa. Depois retirou uma folha da pasta e deslizou sobre a mesa. Aqui está a página do anúncio no Airbnb criada na conta do Sr. Jason Reed, além das mensagens diretas trocadas pela Sra. Nathalie Reed com suas conhecidas nas redes sociais. Ali, impressas de forma dolorosamente nítida, estavam as palavras que Nathalie havia enviado à amiga: ela é só minha irmãzinha pobre que não faz nada além de trabalhar. Nós somos a verdadeira família, porque vamos fazer bom proveito do que é dela, certo? E logo abaixo, a página impressa do Airbnb, exibindo a foto orgulhosa de Jason e frases descaradas como a vila de frente para o mar dos sonhos. Isso foi só uma brincadeira, Nathalie tentou se justificar com a voz fraca, mas Brandon a cortou sem hesitar: ninguém tenta alugar a casa de outra pessoa como brincadeira. Suas ações foram deliberadas e maliciosas. Não há absolutamente espaço algum para desculpas. Cada palavra de Brandon os cortava como lâminas forjadas na própria lei. Sem espaço para desculpas. Nathalie repetiu, atordoada, quase desabando no chão. Jason, com o rosto vermelho, tentou gritar algo, mas só conseguiu soltar ruídos incoerentes. Acima deles, parecia que a palavra culpados brilhava em letras enormes. Observando os dois com frieza, finalmente exteriorizei a pergunta que mantive enterrada por tanto tempo. Como vocês tiveram coragem de usar a nossa mãe no crime de vocês? O quê? Nathalie ergueu a cabeça, assustada com a acusação repentina. O post da mamãe no Facebook. Ela só queria compartilhar uma vista bonita com todo mundo. E vocês usaram isso para localizar o endereço e planejar a pequena invasão. Usaram a própria mãe para um crime? Vocês têm sequer consciência? Minhas palavras fizeram os olhos de Nathalie se arregalarem. Talvez ela achasse que eu estava culpando nossa mãe. Mas, instantes depois, sua expressão se contorceu, a culpa se transformando imediatamente naquela postura de vítima autojustificada. Do que você está falando? A mamãe sempre esteve do nosso lado. Tenho certeza de que até agora ela concordaria que é errado a Hannah ficar com uma mansão dessa só para ela. Ela apoiaria nosso plano. Claro, ela continuava a mesma de sempre, torcendo qualquer coisa para se justificar. Soltei um suspiro profundo. Brandon, reproduz a gravação. Ao meu comando, Brandon assentiu, pegou o celular e iniciou o áudio. A voz que ecoou pelo alto-falante era familiar, gentil. Nathalie, sim, sou eu. Isso mesmo. A Hannah comprou uma casa linda. Sim, em Carmel. O endereço? Bem, eu postei uma foto no Facebook. Ficou tão bonita, então dê uma olhada na foto. Era uma gravação de alguns dias atrás, a conversa telefônica entre Nathalie e nossa mãe. Como você conseguiu essa gravação? Nathalie gritou, chocada, mas Brandon ignorou completamente e tocou o próximo arquivo de áudio. Hannah, sou eu. Acabei de receber a ligação da Nathalie. Sim, está tudo indo de acordo com o plano. Ela caiu direitinho. Ela vai descobrir o endereço pela foto do Facebook rapidinho. Tem certeza disso? De empurrá-los para um canto desse jeito? A voz que saía do alto-falante era completamente diferente da anterior, trêmula, cheia de medo e culpa. E então veio a minha voz, calma, respondendo: sim, mãe. Obrigada. Eu não vou mais me segurar. Eu não vou deixar ninguém sofrer assim de novo. Lembrei daquela conversa como se tivesse acontecido ontem. Algumas semanas antes, minha mãe tinha me ligado chorando: a Nathalie está me pedindo dinheiro de novo. Ela disse que você recusou.
Disse que é só até o novo negócio do Jason começar a dar lucro. Eu não sei mais o que fazer. Nathalie sempre fora assim. Desde pedir dinheiro para gastar no colégio, até o valor de entrada do carro e o vestido de casamento, cada grande gasto da vida dela sempre havia sido pago pela minha mãe e por mim. Depois que tive sucesso nos últimos anos, todas as exigências da Nathalie passaram a vir diretamente para mim. E quando eu recusava uma única vez, ela ia atrás da nossa mãe, que nunca teve muito, e a pressionava até conseguir. Quando eu ainda era estudante e não podia ajudar tanto, ela já fazia chorar repetidamente pedindo dinheiro. Eu me tornei o escudo para proteger a mulher que eu amava das mãos exploradoras da minha própria irmã. Por isso continuei mandando dinheiro. Eu acreditava que pagar em silêncio era a única forma de preservar a paz da minha mãe. Mas eu já tinha chegado ao meu limite. E quando me recusei a ajudar desta vez, sabia que, se Nathalie entrasse em contato com nossa mãe, eu teria que colocar meu plano em ação. Mãe, vamos acabar com isso. Vou quebrar essa corrente podre. Eu tenho um plano. Minha voz respondeu firme para minha mãe do outro lado da linha. Era isso mesmo. Tudo aquilo tinha sido uma armadilha que eu havia criado. O post no Facebook era apenas um chamariz plantado por mim e por minha mãe. Eu previ que Nathalie cairia na isca e que ela e Jason tentariam tomar aquela casa. E minha mãe, depois de anos sofrendo com as exigências de Nathalie, tomou a difícil decisão de cooperar comigo para finalmente ajudar a salvar a própria filha. O rosto de Nathalie perdeu toda a expressão. A traída não era eu, era ela mesma. A verdade cruel finalmente tinha atravessado sua mente. Nathalie sentou no chão, encarando o vazio, sem qualquer traço de luz nos olhos. Ao lado dela, Jason ainda parecia incapaz de compreender totalmente a situação, repetindo apenas: "Não, isso não pode ser." Eu quase podia ver a frágil torre de dependência e exploração que eles haviam construído desmoronando em pó. As crianças, percebendo a gravidade no ar, não choraram nem fizeram barulho, apenas se agarraram à mãe em silêncio. Por um breve momento, uma pontada aguda atravessou meu peito, mas eu forcei o sentimento para longe. Pelo futuro daquelas crianças, tudo precisava terminar ali. O silêncio pesado que dominava a sala foi quebrado por Brandon. Com um tom completamente neutro e profissional, ele iniciou o aviso final. Pois bem, Sr. Reed, Sra. Reed, vocês têm apenas duas opções. Brandon levantou um dedo. Primeira, aceitar todas as condições apresentadas pela minha cliente, Senhorita Hannah. Então levantou um segundo dedo. Segunda, chamamos a polícia agora mesmo. Vocês serão presos por invasão e tentativa de fraude. E depois disso, vamos mover todos os processos civis possíveis, incluindo pedidos de indenização. Todos os registros do apoio financeiro que receberam da senhorita Hannah também serão apresentados no tribunal. Os ombros de Nathalie estremeceram violentamente ao ouvir aquelas palavras. Eu tenho 3 condições, continuei, assumindo a fala de Brandon. Primeiro, vocês vão juntar todas as suas coisas nesta casa e sair imediatamente. Segundo, vão excluir o anúncio do Airbnb que criaram bem na nossa frente e assinar um documento legal garantindo que nunca mais vão se envolver com a minha propriedade. E terceiro, a partir deste momento, vocês nunca mais entrarão em contato comigo ou com nossa mãe. Nada de ligações, e-mails ou mensagens em redes sociais. Se quebrarem essa regra, eu vou pedir uma ordem de restrição imediatamente. Era a declaração de um rompimento total dos laços familiares. Nathalie levantou o rosto lentamente e conseguiu forçar uma voz fraca. Como? Como você pôde, Hannah? Está dizendo que está nos abandonando? Sua própria família? Eu respondi sem nenhuma emoção, apenas com a verdade. Vocês são os que passaram anos destruindo nosso vínculo, pedaço por pedaço. E hoje, esmagaram o último fragmento com as próprias mãos. Não havia mais lágrimas. Brandon olhou para o relógio e deu seu aviso frio. Vocês têm 1 hora. Comecem a arrumar. Se não tiverem saído completamente até lá, seguiremos para a segunda opção e chamaremos a polícia. Nathalie se levantou cambaleando, como uma marionete com os fios cortados. Depois, segurou as mãos dos filhos com fraqueza e foi andando em direção ao quarto. Jason ainda me lançou um olhar de desafio, como se tivesse algo a dizer. Mas quando o olhar afiado de Brandon o atingiu,
ele contorceu o rosto de frustração e começou a enfiar pertences espalhados nas malas com movimentos violentos. A hora seguinte pareceu uma cena de pesadelo. As crianças choravam sem parar. Jason respirava pesado, como se estivesse se segurando para não socar as paredes, e Nathalie se movia em silêncio, as mãos trabalhando de forma mecânica, como se a alma tivesse abandonado o corpo. Por fim, quando terminaram de arrumar tudo, Jason empurrou o laptop na direção de Brandon. Aqui, pronto. Vou apagar. É isso que vocês querem, não é? Brandon e eu observamos cada passo enquanto Jason excluía a página do anúncio no Airbnb. Quando a tela mostrou o anúncio excluído, Brandon colocou os documentos preparados e uma caneta sobre a mesa. Assinem aqui. Este é um compromisso escrito de que vocês nunca mais entrarão em contato com a senhorita Hannah, com a propriedade dela ou com a mãe dela, senhora Madison. Agarrando a caneta, Jason rabiscou sua assinatura com traços violentos. Nathalie, com as mãos trêmulas, mal conseguiu escrever o próprio nome. Estava tudo finalmente acabado. Arrastando as malas, eles seguiram em direção à porta da frente. Eu me encostei no batente, em silêncio, ouvindo a família entrar no SUV preto, enquanto o som do motor se afastava pela estrada. Logo, o ruído desapareceu completamente, restando apenas o som das ondas quebrando e o choro distante das gaivotas. Enfim, o verdadeiro silêncio voltou ao meu refúgio, mas não havia tempo para sentimentalismo. Brandon, os preparativos? Em resposta, Brandon verificou o celular e respondeu de forma concisa. Tudo está conforme o planejado. A van do chaveiro acabou de virar a esquina. A equipe de segurança chega 5 minutos depois. Como ele disse, uma van entrou lentamente na entrada. Senhorita Hannah Cooper? Sim. Fomos informados de tudo pelo advogado Brandon Reis. O homem que desceu da van inclinou a cabeça para mim antes de começar o trabalho sem hesitar. A porta da frente, a janela dos fundos, o portão da garagem, tudo seria substituído. Cada ponto de entrada da casa, aqueles mesmos que Jason zombou dizendo estarem escancarados, foi rapidamente substituído por fechaduras eletrônicas de última geração, impossíveis de arrombar. Em seguida, chegou uma equipe de especialistas em segurança. Eles instalaram câmeras de vigilância com sensor de movimento em todos os cantos da propriedade e configuraram o sistema para que as imagens fossem transmitidas diretamente para o meu celular, 24 horas por dia. Todas as janelas receberam sensores de impacto modernos, capazes de disparar um alarme estridente ao detectar qualquer força. Apenas 2 horas depois, meu lar havia se transformado em uma fortaleza impenetrável, impossível de violar fisicamente. Quando os trabalhadores finalizaram e foram embora, Brandon se virou para mim. Hannah, a segurança física está perfeita. Mas o verdadeiro problema pode começar agora. O olhar dele estava fixo na tela do celular. Ali estava a página de mídia social de Nathalie, exatamente como previsto. O post que Brandon me mostrou parecia inacreditável, uma selfie de Nathalie com os olhos vermelhos e inchados de chorar, acompanhada de uma legenda longa, dramática, onde ela se fazia de vítima trágica. Não consigo acreditar. Fui traída pela minha única irmã. Minha família agora não tem para onde ir. É assustador como o dinheiro pode transformar alguém em uma pessoa tão cruel. A seção de comentários estava lotada de mensagens de apoio de amigos que não faziam a menor ideia do que realmente havia acontecido. As lágrimas dela, o teatrinho emocional, as respostas de solidariedade. A maioria das pessoas explodiria de raiva ou desespero ao ver algo assim, mas meu coração permaneceu estranhamente calmo enquanto eu olhava para a tela. Brandon, veja. Ela está tentando afogar a verdade em um mar de emoções. Falei em voz baixa para ele, que estava ao meu lado. Se é assim, então só existe uma coisa que eu preciso fazer. Abri meu laptop e fui até a página de criação de um novo post. Não escrevi desculpas. Não escrevi palavras emotivas. Escrevi apenas uma mensagem curta, objetiva, quase profissional. Sobre a publicação feita por minha irmã, Nathalie Reed, sei que ela causou preocupação a muitos de vocês. No entanto, o conteúdo do que ela afirma difere muito da verdade. Para que todos possam julgar de forma justa, apresentarei aqui apenas fatos objetivos. Em seguida, anexei vários arquivos. O primeiro era um PDF da escritura oficial do imóvel, comprovando que eu era a proprietária da casa.
O segundo era um vídeo da câmera de segurança mostrando o momento exato em que Nathalie e o marido invadiram ilegalmente a propriedade e arrombaram a casa. E o terceiro era a captura de tela decisiva daquela mensagem incriminadora: ela é só minha pobre irmãzinha que não faz nada além de trabalhar. Somos a verdadeira família porque sabemos aproveitar bem o que ela tem, certo? Como frase final do meu post, acrescentei o seguinte: isso não é um desentendimento emocional entre familiares. É uma questão de lei e de dignidade pessoal. Não desejo divulgar mais informações privadas. Portanto, não farei comentários adicionais sobre este assunto. Obrigada pela compreensão. E, sem hesitar, apertei o botão de publicar. Tudo o que eu havia feito era apresentar os fatos. Apenas alguns minutos depois, os comentários cheios de solidariedade que tinham inundado a postagem de Nathalie pararam abruptamente. Em seu lugar surgiram vozes de confusão e dúvida. O quê? O que isso significa? Esse vídeo de segurança é real? Vamos aproveitar o que ela tem? Isso aí não está certo. Quando alguém colocou o link da minha publicação na seção de comentários do post de Nathalie, a maré virou completamente. A selfie chorosa dela contra os fatos frios e incontestáveis anexados ao meu post, as pessoas imediatamente entenderam qual tinha mais peso. A compaixão se transformou em condenação. Não acredito que ela faria isso com a própria irmã. Não dá pra ter pena. Isso é crime, puro e simples. Contas que afirmavam ser amigas de Nathalie começaram a apagar seus comentários uma a uma e desapareceram. A história trágica que ela havia construído foi desmontada completamente em menos de uma hora. Meses se passaram desde então. Minha casa agora é preenchida por dias tranquilos e satisfatórios. Recentemente, um parente me procurou para contar como Nathalie e a família dela estavam. O escândalo nas redes sociais tinha se espalhado rapidamente pela comunidade deles também. Quando suas mentiras foram expostas, até os amigos que antes a defendiam esfriaram. Incapazes de continuar vivendo ali, eles acabaram se mudando para um apartamento apertado e deteriorado do outro lado da cidade. Jason agora faz bicos como trabalhador diarista, e Nathalie começou um emprego de meio período para o qual não tem experiência. Mas estão passando dificuldades financeiras no pequeno apartamento e, segundo relatos, brigam constantemente. Mesmo depois de ouvir tudo isso, meu coração permaneceu estranhamente vazio, nem alegria, nem pena. Eles estavam apenas enfrentando as consequências das próprias escolhas. Nada além disso. Outro dia, convidei minha mãe para vir até esta casa. Ela ficou diante da enorme janela da sala, observando silenciosamente o mar cintilante. Seu perfil parecia mais sereno do que jamais havia sido. O nome de Nathalie não surgiu uma única vez na nossa conversa. Não porque estivéssemos evitando o assunto, mas porque, naquele momento feliz, a presença daquelas pessoas simplesmente não era mais necessária. Na minha mente, não há nostalgia do passado, apenas possibilidades infinitas e esperança para o futuro.